Fala galera, hoje nosso encontro é aqui, mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre sistema urinário, mais necessariamente como é que o rim filtra o sangue. Para todas essas informações, vocês devem assistir a aula de hoje. Então já sabem, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula, roda a vinheta. Voltando aqui para o estúdio de gravação, vamos entender aí de casa quais são os constituintes do sistema urinário, para depois abordar suas características anatômicas, bem como as suas unidades funcionais. O sistema urinário ele é constituído por dois rins, pelo ureter, bexiga urinária e pela uretra. O que diz então sobre a anatomia externa dos rins? O rim, ele possui aqui, como mostra aqui nessa figura, ele tem o formato aí mais ou menos de um sabonete, embora alguns falassem formato de grão de feijão. Sim, mas nunca pode pensar que esse formato é o seu tamanho, até porque ele tem lá em torno de 12 centímetros de comprimento. Ele apresenta três envoltórios, como por exemplo a cápsula fibrosa, que vai dar o formato ao rim, está em contato íntimo com ele. Uma segunda camada seria a cápsula adiposa, que é constituída por tecido adiposo, no qual vai evitar traumatismo nesse rim, bem como também ele vai oferecer uma estrutura de suporte de fixação na cavidade abdominal. A terceira camada, que é a mais externa, eu vou chamar de face renal. A face renal permite que o rim ele se mantenha em sua posição, se unindo com os órgãos adjacentes e também com a parede posterior aí do abdômen. Quando uma pessoa ela emagrece demais, o que pode acontecer? Ou então em outros casos, quando acontece uma nefroptose. O que seria a nefroptose? É o rim flutuante, é quando ele cede, principalmente por conta da perda da cápsula adiposa. Nesse caso, pode acontecer um estrangulamento do ureter, levando aí o indivíduo a uma insuficiência renal. Essa é a anatomia externa do rim. Já a anatomia interna é quando eu faço aqui um corte frontal. No corte frontal, nós podemos observar uma parte externa do rim, que é chamada de córtex renal, e a sua parte interna, aonde eu chamo de medula renal. Córtex vem de casca, então tá para fora. Já a medula é um miolo, tá dentro. A medula renal é constituída aí por várias pirâmides. Essas pirâmides, elas possuem uma base que está relacionada aí com o córtex e o seu ápice que é formado por uma papila renal, aonde vai despejar o produto que é a urina. Quem vai receber essa urina é essa estrutura aqui, que eu chamo de urina, é chamado de cálice renal menor. Esse cálice renal menor vai se juntar com outro cálice renal menor para formar um cálice renal maior. Vários cálices renais vão dar origem aí a uma estrutura larga, que eu chamo de pelve renal. Pelve vem de bacia. É mais ou menos quando a pessoa fala assim, quebrei a bacia. Não, na verdade ela quebrou a pelve óssea. E aqui no caso é uma bacia, mas eu vou chamar de pelve renal. Essas são as principais características internas aí do rim. Já quando eu penso na sua histologia, logo vou pensar na unidade funcional, que seria os néfrons. Eu tenho em torno de 1 milhão de néfrons por rim. Essas estruturas aqui, ó, chamada de néfrons, vai ocupar tanto o espaço aqui do córtex como também da pirâmide, embora 85% esteja mais localizado no córtex do que na pirâmide, ou melhor, né, na medula renal. Lá eu vou encontrar algumas estruturas que formam esse néfron. Primeiro, uma estrutura de fundo cego, que eu chamo de cápsula glomerular. Essa cápsula segue para o túbulo renal, no qual recebe o nome de túbulo contorcido proximal. Alça de Henle, com duas porções, um ramo descendente e um ramo ascendente, e o túbulo contorcido distal. E a vascularização? A vascularização nós temos que pensar por aqui, ó, que é a artéria renal. A artéria renal é a responsável por irrigar os rins. Essa artéria vai sofrer uma série de ramificações, dando origem aqui à arteríola aferente. A arteríola aferente, por sua vez, vai dar origem a um capilar todo denovelado, que eu chamo aí de glomérulo renal.
do glomérulo vai sair aqui, ó, uma arteríola eferente. Se eu for observar pelas estruturas que participam diretamente aí para a produção da urina, eu vou levar em consideração o filtro. O filtro seria o quê? Primeiro eu vou selecionar o que está lá no plasma sanguíneo. Esse filtro vai ser constituído pelo corpúsculo renal. O corpúsculo renal, ele tem aí o glomérulo renal em sua constituição, bem como a cápsula glomerular. Vai formar uma espécie de uma membrana de filtração. Vai selecionar o que entra e o que vai ficar lá no plasma sanguíneo. As estruturas que facilmente passam por essa membrana são as estruturas de baixo peso molecular e também que não vão se influenciar pela carga elétrica dessa membrana, como por exemplo, eletrólitos, aminoácidos, glicose e proteínas de baixo peso molecular. Já os elementos figurados, como os glóbulos vermelhos, brancos ou mesmo plaquetas, não passarão por essa membrana de filtração, assim como proteínas grandes, como mesmo a albumina. Ao passar, então, aqui por essas duas camadas que constituem a cápsula glomerular, ele vai entrar nesse espaço glomerular, aonde ele vai ser encaminhado para o túbulo renal. Essa estrutura que vai receber o filtrado é o túbulo renal. O corpúsculo renal é responsável pela filtração do plasma sanguíneo. Já o túbulo renal, ele é responsável pela condução aí, né, desse filtrado. Então ele vai receber o filtrado e vai processar aí outras funções, que seria a reabsorção, bem como a secreção de substâncias. Uma estrutura então que pode fazer a filtração é o corpúsculo renal. Daqui, então, esse líquido que foi filtrado, ele vai ter que ser parcialmente absorvido. E dependendo da estrutura, cerca de 99% tem que voltar para a corrente sanguínea, como é o caso da glicose, dos aminoácidos, eletrólitos, parte da água, enfim. São estruturas que logo de cara podem já ser reabsorvidos aqui, lá no túbulo contorcido proximal. Esse filtrado, então, sairá ao longo do túbulo renal e aí, ao longo de todo ele vai acontecer a reabsorção, mas também ele vai ser recebido aí por outras estruturas, como por exemplo, ele vai receber também produtos de secreção, que partem aqui dessa arteríola eferente em direção à luz do túbulo renal, como por exemplo, a creatinina, produto residual que vem lá do fosfato de creatina, ele também recebe ácido úrico, bem como a ureia, e fármacos como por exemplo, penicilina. Esse filtrado que já foi aí reabsorvido, na sequência recebeu secreção, ele então vai formar uma estrutura que posteriormente vai dar origem à urina, aonde passará agora para o ducto coletor, recebendo outros ductos coletores, dando origem a um ducto papilar, terminando em uma papila renal e vai ser recebido aqui pelo cálice renal menor, que vai seguir toda a sua trajetória, dando origem a cálice renal maior, pelve renal, ureter, vai para a bexiga, uretra e elimina para o meio externo. Essa estrutura também é apta para reconhecer quando a pressão arterial ela está baixa e deve subir. Como assim? Aqui, no túbulo contorcido distal, percebam a sua proximidade com a arteríola aferente. Esse túbulo contorcido distal, ele possui células muito próximas que se especializam, tornando aí uma estrutura chamada de mácula densa. Essa mácula densa reconhece, juntamente com as células que constituem aqui a arteríola aferente, que eu chamo de células justaglomerulares, a pressão arterial baixa. Aí então essas células musculares lisas, especializadas, vão dar origem aí a uma enzima, que eu chamo de renina. A renina atua aí no aumento da pressão arterial. Vocês estão vendo como as estruturas aí, elas podem se relacionar e produzir aí outras estruturas que vão favorecer. Além disso, o rim ele controla o nível de glicose no sangue, como por exemplo, ele é capaz de produzir glicose através do processo de gliconeogênese através do aminoácido glutamina. Além disso, ele é capaz também de promover a excreção de resíduos metabólicos, bem como substâncias estranhas, como é o caso do ácido úrico, da ureia, da creatinina e também de fármacos, como no caso a penicilina. Um outro caso clínico seria a glomerulonefrite. O que seria isso? É a inflamação nos rins provocados por lesão na região glomerular. Isso se deve a uma reação alérgica provocada pelas toxinas da bactéria, por exemplo, Streptococcus, que antes tinham aí inflamado, né, a orofaringe e acabou acometendo aí
os rins. Nesse caso, pode acontecer uma permeabilidade tão grande na membrana de filtração que células sanguíneas podem ser encontradas na urina, assim como grandes proteínas. Nesse caso, pode levar a uma insuficiência renal crônica. Se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam de um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveite para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!